secretária da Pasta Municipal de Planejamento e Gestão, nosso jornalista Ciro Gimenez também está no estúdio. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda ao Litoral Notícias. Boa tarde para você, João Ricardo, Danilo, e também ao José Neto, e para a nossa audiência. Recebendo hoje aqui em nossos estúdios do Litoral Notícias a secretária municipal de Planejamento da gestão do prefeito Adriano Ramos, a arquiteta Vânia Foz, que vem trabalhando bastante, como é uma fala do prefeito, estamos trabalhando bastante, tem trabalhado muito para tornar a cidade mais agradável, especialmente no aspecto do planejamento urbano, entre outras coisas, né? Entre outros pontos. A Vânia, como a maioria das pessoas já conhecem, é uma funcionária de carreira de muitos anos, arquiteta de muita experiência, já esteve na função como secretária de planejamento no passado, e a gente tem certeza que vai desenvolver um grande trabalho ao longo desses 4 anos da gestão do prefeito Adriano Ramos. Eu posso dizer de carteirinha, sei da capacidade técnica, da qualidade do trabalho da Vânia, porque foi nossa arquiteta numa reforma recente. Vânia, bem-vinda ao Litoral Notícias, aos estúdios da Litoral Sul FM. Dessa vez vamos falar sobre a Conferência das Cidades, né? É isso aí, boa tarde a todos. Ciro, é sempre um prazer estar aqui com vocês todos. E sim, hoje nós viemos falar sobre a Conferência das Cidades, uma tarefa nos dada pelo prefeito Adriano Ramos, que quer que a gente atenda todas as reivindicações da população. Com respeito à conferência, uma determinação nacional. Nós temos que fazer a nossa conferência municipal, depois nós vamos para estadual e para federal. O que é a Conferência das Cidades? Nós temos que tirar dessa conferência, dessa conversa, propostas para que o governo federal possa elaborar o seu PNDU, Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Brasília não sabe o que acontece aqui embaixo, né? Se a gente não grita, se a gente não fala, se a gente não expõe as nossas necessidades, lá em cima eles não vão saber o que a gente está precisando. Vânia, quem pode participar? Qual é o público que pode participar da Conferência das Cidades? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar toda a sociedade civil organizada. O munícipe normal, qualquer cidadão pode... Sim, aqueles que não têm associação alguma, que não fazem parte das academias, que são as faculdades, que não fazem parte de associações tipo OAB, ou associações de classe, CAL, CREA, CAL. Todos são convidados, o executivo, o legislativo e a população em geral devem e têm que participar. Gente, essa é a nossa oportunidade. Se a gente não ocupa os espaços que a gente tem para falar dos nossos problemas ou das nossas reivindicações ou dos nossos sonhos para a nossa cidade, aí a gente não pode reclamar depois. Quais são os principais temas que vão ser abordados nessa edição da Conferência das Cidades, secretária? Sim, esses temas são definidos também pelo governo federal e são 3 eixos. Num primeiro deles, a gente vai falar sobre habitação, regularização fundiária, saneamento básico, mobilidade, acessibilidade. Um segundo eixo são os consórcios intermunicipais, aquilo que é bem comum e que nós aqui como litoral, né? Como não somos região metropolitana, mas Paranaguá é uma cidade polo, somos 7 municípios que possuem problemas muito parecidos. E, por exemplo, um equipamento como o Hospital Regional é um equipamento público do litoral. Então, a gente precisa conversar sobre esses consórcios, sobre essas associações e sobre as linhas de financiamento que a gente tem no governo estadual e federal para melhorar esses nossos serviços. E um terceiro eixo, o que a gente chama de temas transversais, como a mudança climática, como as emergências climáticas. Então, nós passamos agora recentemente por um problema grave, 4 eventos graves daí de chuvas fortes. Então, isso também é um evento climático que vem se tornando cada vez mais catastrófico para as cidades. A gente precisa discutir que formas a cidade tem de se prevenir, de se tornar uma cidade resiliente para esse tipo de desafio, né? Que é essas questões climáticas, ambientais e de sustentabilidade. Estamos conversando com a secretária municipal de Planejamento, Vânia Foz, falando sobre a Conferência das Cidades. Onde vai acontecer e em quais datas?
Bem, nós vamos fazer no dia 29 agora de abril, terça-feira, no auditório do Paranaguá Previdência, das 7 da manhã às 18 horas. A gente tem um tempo mínimo de conferência que precisa ser atendido. E por que às 7 da manhã? Porque a gente disponibilizou no site da Prefeitura as inscrições. Você pode fazer a sua inscrição, imprimir e levar. A Secretaria de Planejamento está aberta para recebê-lo e fazer a sua inscrição também pessoal na Rua Baronesa do Cerro Azul 1256, esquina com a Xavier da Silva, na esquina do Seleto. E nós temos também no local. Então, os últimos, né, aqueles que em cima da hora resolveram ou puderam ir, então das 7 às 8 nós fazemos as inscrições. A partir daí, nós teremos 2 apresentações, uma delas eu vou fazer sobre as nossas cidades, sobre a situação em que a gente se encontra hoje em vários aspectos. E depois uma pessoa de Curitiba, do estado, do governo do estado, que também vem falar com a gente sobre esses temas. A parte da tarde serão grupos de trabalho, nós nos reuniremos nesses 3 eixos. E no final, e muito importante, a gente tem a eleição dos delegados. Os delegados, Ciro, eles são representativos das associações de moradores, das academias, das ONGs, do executivo, do legislativo, das entidades de classe. Então, quem estiver lá com a sua documentação correta, ou seja, eu sou realmente um representante da minha entidade, eu preciso desse documento para provar que eu represento a minha entidade, a gente pode então votar os delegados para a Conferência Estadual. E lá na Conferência Estadual serão votados novamente os delegados para a Conferência Federal. Secretária, na sua visão, nós estamos falando com a secretária de Planejamento, a pessoa mais importante na gestão nessa área, né? Na sua visão, quais são os principais ou os maiores desafios urbanos de Paranaguá? Bem, nossa cidade ela é muito transversal, a gente chama de cidade espraiada, né? Ela é comprida, ela é paralela. Nós temos 2 rios, o Rio Tiberê e o Rio Embu-Guaçu, que estreitam em alguns pontos muito na cidade, fazendo com que a gente tenha desafios muito grandes em termos de mobilidade urbana. E quando eu falo mobilidade, pessoal, não é trânsito. Mobilidade, eu vou mostrar lá, vou explicar. A gente tem uma pirâmide invertida da mobilidade, a gente costuma dizer. A primeira faixa, a maior e mais importante, é o pedestre. Nós, seres humanos, somos os mais importantes atores da mobilidade urbana. Somos nós que queremos nos deslocar de um local para o outro, em iguais condições. Me perdoe, secretária, essa aula é fundamental. Acabei de receber essa aula, pessoal, preste atenção. Acabei de receber essa aula na minha sala da secretária. Quando a gente fala em mobilidade urbana, o que a gente pensa? Carro. Trânsito. Carro. Né? Vias que não fluem, trânsito caótico, mas não é isso. Então, na mobilidade urbana, existe uma pirâmide de importância e o pedestre é o mais importante. Uma pirâmide invertida. Segundo vem o transporte coletivo. Então, quando a gente pensa em trânsito hoje, a gente lembra que nós temos 2 vias, a Roque Vernalha e a Bento Munhoz da Rocha Neto, que estão já completamente lotadas, né, na sua capacidade de acolher não só o pedestre, como o carro, a bicicleta, a moto, a carga que gira no município. Carga essa, não é só a carga pesada dos caminhões grandes que vão em direção ao porto. É a carga de levar o salgadinho para o bar. Uhum. É a carga que chega nos supermercados. É a carga de um sofá, de um colchão que vai ser entregue na sua casa. Né? É a carga das comprinhas que a gente faz na internet e que giram durante o dia inteiro na cidade. E Paranaguá, secretária, tem um número alto, vem crescendo cada ano mais ciclistas na cidade, né, secretária? A gente tem um alto índice de bicicletas por habitante. E então, assim, nessa pirâmide invertida, o pedestre em primeiro lugar, o ciclista é o segundo. Né? Depois o transporte coletivo, depois o transporte de carga. Por último, lá bem pequenininho na pirâmide, né? Naquele biquinho lá embaixo, está o transporte individual. A moto é um transporte individual, a motocicleta, nós, né, andamos cada um num carro, é um transporte individual. Se a gente pensar, coloca 40 carros numa via. Tá, Bento Munhoz da Rocha Neto, um sinaleiro, 40 carros esperando para passar. Coloca um ônibus, vai ocupar muito menos espaço e vai levar 40 pessoas. Então, a gente precisa investir no transporte coletivo de qualidade, e isso é uma coisa que o prefeito Adriano falava na campanha, e tem pessoas dentro da prefeitura estudando essa qualidade no transporte coletivo, não só asfalto, não só ar-condicionado, mas é aquele aplicativo de você saber quando que está chegando, é o ônibus passar em locais
ermos, que a mulher sai do trabalho lá na Tílio Fontana 7h30 da noite e fica sozinha num ponto de ônibus, é o ônibus poder parar nas guaritas das empresas, enfim, muitas coisas que o Adriano discute hoje e tem uma prioridade no município. Mas vamos lá. Ciro, mobilidade é uma das questões que a gente tem graves na cidade. Nós temos o problema de drenagem, já mostrou janeiro, fevereiro, aí com todo o problema que a gente teve. Desenchentes, né? Como o fato de nós também ajudarmos a deixar esse serviço mais precário. Como a gente tem responsabilidade quando a gente faz uma pequena obra em casa e deixa um montinho de areia ali na sarjeta e aquilo escorre para a galeria de águas pluviais. Como a gente não tem tempo mais de cuidar de jardim e impermeabiliza toda a nossa casa, né, as nossas empresas, querendo ocupar o máximo possível do território e não lembrando que a água de chuva tem que ir para o solo por onde, né? Então, assim, o problema da drenagem é grande. O saneamento básico continua, apesar da nossa cidade já estar coberta aí em grande parte pela coleta do esgoto, mas a gente tem que intensificar a separação do esgoto das águas pluviais, a gente tem que intensificar a coleta, tratamento desse esgoto. Então, esse é um problema grave também. A regularização fundiária, a habitação, é uma questão gravíssima. Nós temos uma fragilidade ambiental grande, mangues, floresta atlântica, restinga, e as pessoas que não têm condição de morar nas condições imobiliárias perfeitas, que é você tem uma escritura, você tem uma matrícula, acabam se instalando em áreas insalubres, em áreas que não são apropriadas para moradia. Então, a gente tem que tirar essas pessoas desses locais com um plano habitacional bom e que atenda a necessidade. Então, são vários problemas. E, secretária, dos assuntos que serão debatidos nesse dia, de que forma que os assuntos debatidos e levados a outras instâncias e até ao governo federal, de que forma que elas podem se concretizar na cidade? Então, nas cidades. Quando a gente apresenta os problemas que a gente encontra, o governo federal faz os seus programas, por exemplo, de financiamento. Então, quando o governo federal coloca lá que vai existir para os municípios programa de financiamento para casas de 30 a 60 metros quadrados, é porque ele sentiu o clamor dos municípios de que essa era a metragem necessária para atender o maior número possível de pessoas. Quando vem do município um problema de drenagem, o governo nas suas secretarias, o governo federal nas suas secretarias específicas e ministérios específicos, vai criar um programa de saneamento ou um programa de drenagem urbana para que financie para os municípios. Então, essa é a importância. Tudo que a gente aplicar aqui, tudo que a gente apontar aqui, vai servir lá em Brasília para a definição das políticas públicas do governo federal e estadual. Vamos lá, então. A Conferência das Cidades acontece no dia 29 de abril, no auditório do Paranaguá Previdência, ali na Gabriel de Lara. Exato. Poucos metros antes do posto Transcap, entre o posto Paranaguá e o posto Transcap. Isso. No dia 29 de abril, das 7 da manhã? Das 7 da manhã às 18 horas. Vamos ter um pequeno intervalo para o almoço, pequeno mesmo, mas para que a gente agilize e faça a conferência num dia só, porque a gente sabe que as pessoas trabalham. Tem problemas para deixar seu trabalho muitas vezes. Então, mande seu representante, mande alguém que você possa trocar horários. E, secretária, precisa se inscrever para participar? Veja, é importante a inscrição, porque nós temos que repassar depois toda essa memória da conferência para o governo do estado, né? Com o número de pessoas, a gente viabiliza mais essas propostas. Digamos que vamos lá ter 30, 20 pessoas numa cidade de 150 mil habitantes, isso corresponde a muito pouco, né, Ciro? Claro. Então, é importante que talvez essas pessoas, se esses 20 e 30 representassem todos os setores da sociedade, seria bom. Mas não é o que acontece. Umas pessoas, uns grupos sempre vão e mais e outros não comparecem. Gente, empresários da cidade, comerciantes, associação setor comercial, portuário, associação comercial, sindicatos, é muito importante a presença de todos. Donas de casa, mãe de família, não tem problema. Né? Aposentados, todos vocês têm perspectivas diferentes e necessidades diferentes na cidade. Secretária, eu sei que a senhora veio exclusivamente para falar sobre a Conferência das Cidades, mas eu quero lhe perguntar dois assuntos rapidinho. A gente já vai ter outra entrevista com o deputado estadual Alisson Vanti, que está chegando aí, mas eu preciso lhe perguntar. No início, bem no comecinho do governo, houve uma intervenção ali na frente do Santander.
houve a mudança de estacionamento, a Secretaria de Obras refez a pavimentação ali e houve a mudança no estacionamento para vagas de 90 graus. 45 graus, né? 45 graus, perdão. E ainda está pendente, por exemplo, o pavimento ali naquela região. O que vai acontecer ali? O que está sendo planejado e por que está demorando? Bem, a demora, ela acontece por causa da burocracia do poder público, né? É claro que a gente, quando define na casa da gente, eu quero fazer a minha calçada, eu vou lá, compro o material, faço a calçada, enfim, dentro daquilo que cabe no meu bolso. Então, assim, o projeto está pronto. Ali é uma área de estar. Nosso centro histórico é árido, né, é antigo e era assim mesmo. As praças estão praticamente nos seus limites, Praça dos Leões, Praça Eufrásio Correia e a Rua da Praia, a General Carneiro e a Rua da Praia, que são espaços de lazer maiores, mais amplos, mas dentro do centro histórico mesmo, a gente não tem espaços de descanso, espaços de estar. A gente tem bastante gente que vem a pé, que passeia, que vem fazer compras no centro histórico, às vezes com criança, pessoas de idade, que precisam ter espaços para descansar, para sentar, para tomar um ar. E a gente tem muito calor, né? Todo mundo sabe disso. Então, ali tem um projeto pronto, com bancos, floreiras, árvores, lixeiras importantes, com piso apropriado para deficientes, pessoas com deficiência. E esse projeto, primeiro, ficou o projeto pronto. Lembrando que a gente só está, agora vamos 4 meses, né? Sim, primeiro um projeto aquela mudança ali foi tão rápida, né? Por isso que a população se pergunta. Por quê? Porque o secretário Oséias queria melhorar o pavimento, né, rapidamente com asfalto, começou pelo centro e aí eu tive que correr atrás dele. Então, assim, nós fizemos o projeto depois foi para orçamento. Agora, com o final do orçamento, a gente tem que ir para uma licitação para executar a obra. Tá? Então, o prefeito tem cobrado, o Adriano tem cobrado bastante da Secretaria de Planejamento, ele acredita muito na gente, nessa equipe de engenheiros e arquitetos que a gente tem lá, mas o número de projetos que nos pedem é imenso, né? Tem muita coisa para a gente fazer pela cidade, não só para melhorar a segurança, como é o caso daquele espaço, o pedestre. Como eu falei, o pedestre é o número 1. O pedestre atravessar a rua, chegava no metade daquela travessa Correia de Freitas, vinham 3 carros em cima. 2 da Dr. Locádio de sentidos diferentes e um da Travessa Correia de Freitas e você ficava perdido lá no meio. Para quem não anda de carro não sente isso, mas andasse a pé ali para ver como é que era a situação. Então, foi por isso que nós corremos com aquele ali. Nós temos projeto no calçadão da Augusto Simas, nós temos o projeto Orla, nós temos um projeto belíssimo da Conselheiro Sinimbu, que vai ser algo diferente para a nossa cidade. Né? E a gente leva todos esses projetos ao mesmo tempo. Gente, nós temos projeto na Praça Ciro Abalém, nós temos projeto em outras áreas nos bairros, nós temos projeto para a área ali na frente da estação ferroviária, envolvendo o terminal urbano, envolvendo questões de drenagem gravíssimas que a gente tem ali. Todos esses projetos estão sendo levados ao mesmo tempo. E o governador Ratinho fala muito isso. Quando ele assumiu, ele tinha muito dinheiro que diziam, vamos começar a fazer obra. Ele falou, não, nós vamos primeiro fazer um banco de projetos e aí nós vamos começar a executar essas obras. Tem que planejar, né, secretária? Tem que modernizar a cidade um pouco. Olha, uma das coisas que vai ser discutida na conferência que eu não falei é a gestão digital. Nós tivemos recentemente um evento, o Smart Cities em Curitiba, que é um evento que acontece em Barcelona, no velho continente aí, e que vem vindo para o Brasil. Curitiba, a gente sabe que é uma cidade já muito digital, né? E essa gestão digital vem ajudar a gente a melhorar o trânsito, a melhorar a segurança pública. Não falamos em segurança pública, é bastante importante para a gente discutir também na conferência. Vem ajudar a gente no planejamento urbano. Hoje eu não tenho à minha disposição todos os dados que eu gostaria para poder planejar a cidade. Por exemplo, eu tinha que ter, assim, muitas telas, é bacana, né? A gente vai no IPUC em Curitiba e vê isso. Eu preciso ter onde estão os conflitos de trânsito, quais são as ruas pavimentadas, com que tipo de pavimentação, quais são onde a gente tem iluminação de LED ou não, onde estão todas as praças, os postos de saúde, as escolas, as creches do município. Eu tenho que ter uma foto do município com todas as informações para eu poder planejar. Então, a gente está estruturando isso, sabe, gente? Demora um pouquinho, mas, assim, está indo rápido. Quando a senhora chegou, não tinha esse... Não. A gente não tem nenhum órgão do município que congregue todas as informações. Por exemplo, uma empresa de fora quis fazer com a gente um piloto de graça e me perguntou,
quantas inscrições imobiliárias a gente tem, ou seja, quantas pessoas pagam IPTU. Desses, qual é o nível de inadimplência? Desses, qual é o valor que o IPTU representa no nosso orçamento de Paranaguá? Vale a pena, não vale a pena? Onde que tem lançamento de IPTU, onde que não tem? Nós temos regiões da cidade que foram ocupadas de forma desordenada, que a gente não tem nenhum tipo de gerência sobre elas. Tem questão também da União, né? Muitos nomes na União, tem lá Vila Garcia, se eu não me engano, tem vários lotes ali que são de pessoas que já faleceram há muito tempo e que na época... Vila Garcia a gente não tem tanto problema com lotes da União, mas assim, em todas as nossas margens, isso tudo pertence à União. O Ministério Público Federal tem agido e a gente tem que coibir as ocupações dessas áreas, porque o mangue, ele hoje é uma barreira contra a elevação do nível do mar. O mangue hoje, a gente tem que ter como um aliado nosso para conter essas mudanças climáticas que a gente tem sentido. Então, a população em geral tem que entender isso para não ocupar, tem que entender isso para ajudar a cuidar. É isso que a gente vai fazer na conferência, tentar passar esses conceitos. Muito bem, nós conversamos no Litoral Notícias de hoje com a secretária municipal de planejamento, a nossa querida amiga arquiteta Vânia Foix. Obrigado pela sua presença, boa sorte, bom trabalho lá. Vânia, Paranaguá precisa muito da atuação tua, dos teus pares lá na secretaria, para a gente virar um pouco a página e modernizar essa cidade, transformar essa cidade. A gente vê assim, eu estava falando há pouco com você, só para finalizar, e comumente, eu me incluo nisso no que eu vou dizer agora. Como nós estamos mal acostumados com Paranaguá. Eu tenho 52 anos, sou da época que Paranaguá tinha talvez metade da população e a gente conseguia estacionar na frente. Quando eu vou em Curitiba, eu acho que qualquer um de nós se estaciona longe, põe no estacionamento e vai aonde precisa ir. Paranaguá, você quer parar sempre na porta. Olha, Ciro, as pessoas têm uma ideia errada do shopping, né? A gente vai no shopping, a gente deixa o carro no G2, ou para cima ou para baixo, e caminha a tarde inteira, subindo e descendo. É a mesma coisa que a gente está caminhando na rua. Muito mais agradável, né? Claro. Ao ar livre, muito mais agradável. Por isso a gente quer trazer para o nosso centro histórico essa coisa do espaço agradável. E, olha, vocês são muito importantes. Vocês todos, população, a opinião de vocês é importantíssima para a gente construir junto o que a gente quer para a nossa cidade. E o prefeito Adriano, quando ele fala uma Paranaguá de todos, ele diz, é para todos aqueles que quiserem também, né? Contribuir, participar, colocar suas opiniões, isso é super importante. Então eu espero vocês na conferência, espero todos aqueles que estão nos ouvindo, para a gente ter lá um momento de reflexão e de propostas. E nós precisamos tirar Paranaguá do século passado. É verdade. Então, vamos para frente. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde e bom trabalho lá. Obrigada a todos.